Olá, quinto ano B, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem nesse momento difícil que a gente atravessa, tá? Estou com muita saudade de vocês, muita saudade mesmo, saudade da escola, da sala de aula e reforçando sempre os conselhos que vocês já têm recebido, né? Fique em casa, lave as mãos, cuidado com os contatos que vocês têm, né? Mantenha o isolamento social, isso é importante, o vírus ainda está aí, a doença é muito séria, então vamos ter cuidado, tá bom? Mas logo logo vamos descobrir uma vacina, um remédio e a gente vai poder voltar para a aula normalmente, tá bom? Fiquem aguardando mais instruções de retorno às aulas. Eu vou gravar esse vídeo para vocês de uma forma rápida para falar um pouco das atividades dessa semana, do dia 29 ao dia 3 de julho, ok? Então eu vou passar bem rápido por cada uma das atividades para começar a tirar, já antecipar o assunto para vocês não terem tanta dificuldade na hora de fazer as questões. Primeira, na segunda-feira, hoje, você já tem o componente curricular, a matéria de língua portuguesa. E eu tenho um texto, vocês vão ler um texto chamado A Descoberta, é um texto do Luiz Fernando Veríssimo, que é um autor maravilhoso, que é um texto que é uma crônica, que vocês vão ter que prestar muita atenção, porque ele é só diálogo, só diálogo. É um pai e uma professora falando a respeito do filho. Então, leiam com atenção e respondam as 5 perguntas que são pedidas. Depois, em matemática, vocês vão ter uma série, no caso 10, soluções-problemas. Essas soluções-problemas, a princípio, pode assustar vocês. Nossa, mas está muito difícil. Não. São as 4 operações que a gente já trabalhou em sala de aula. É só raciocinar, prestar atenção no que está sendo pedido, rabiscar, fazer contas e tentar chegar a uma resposta, tá bom? Lembrando que essas atividades serão corrigidas quando nós retornarmos das aulas. Então, não se preocupem, tenham paciência, tenham calma na hora de responder essas perguntas, tá bom? Porque elas são justamente para vocês raciocinarem. Na terça-feira, no dia 30, começamos com matemática. É um quadro trabalhando com coordenadas numéricas, bem simples. É um quadro com algumas frutas e aí vocês vão ter que posicionar quais imagens estão em cada coordenada que a própria pergunta te pede. É bem simples, vocês não vão ter dificuldade, já fizemos atividades iguais a essa, tá bom? Depois nós temos o componente curricular História. Eu estou tentando pegar temas relacionados aquilo que a gente precisa abordar no quinto ano. Então esse tema novamente vai falar sobre escravidão, só sobre lutas e resistências, né? Que é um texto bem interessante, leiam com bastante atenção, para vocês terem uma ideia do que foi a parte da resistência dos negros com relação à escravidão. E para quem tem Netflix, né, eu tenho uma sugestão, tem uma série chamada Guerras do Brasil, na Netflix. O episódio número 2 vai falar justamente sobre guerras dos escravos. É muito interessante, muito proveitoso. Se vocês puderem assistir, é excelente. Se puder assistir tudo, assistam, mas o episódio 2 vai falar sobre os negros, tá bom? Os escravos. Então são 5 perguntas a respeito desse texto. Depois, a gente na quarta-feira tem língua portuguesa, componente curricular. Novamente, eu mandei para vocês uma atividade que é um treino ortográfico de palavras com CH ou X, palavra com um S ou 2 S's, palavra com R e 2 R's, palavra com S e Z, palavra com G e J. Palavras que vocês vão completar. Lembrando que para completar você vai escrever no seu caderno a palavra completa, né, já com a letra que você acha que encaixa ali, se é o X ou CH, o S ou 2 S's. Lembrando que existem regras, em alguns casos existem regras para essas palavrinhas. Mas o mais importante aqui é ler. Quanto mais você lê livros, revistas, revistas em quadrinhos, animes que vocês adoram ler aí, essas coisas que vocês vão ler ajuda vocês a fixar a palavra na mente, né? Eu falei anime, mas na verdade são mangás, né? Que são as historinhas em quadrinhos. Bom, então se esforcem por ler bastante, que aí vocês vão conhecer as palavras, e aí não vai precisar de usar regras gramaticais para poder fazer, para escrever. Vocês vão saber porque vocês já leram aquilo e lembram como é a palavra. E a minha sugestão é que vocês primeiro façam as palavras no caderno todas. E depois que você fizer todas, você corrige. Você mesmo pode corrigir. Como? Pelo Google.
né? Digita a palavra lá e vamos ver como é que ele devolve para você. Mas eu quero que vocês sejam honestos. Primeiro façam e depois vocês corrigem, tá bom? Dessa forma você vai treinar o seu cérebro a... Poxa, então era com S, era com X, então era com C cedilha, era com G, com J. Então, façam isso de maneira honesta e vocês vão aprender mais, tá bom? Depois, vocês têm uma atividade de geografia. Aqui, nessa semana, vai acontecer algo interessante. A geografia ela vai se mesclar com a ciência. Os dois vão falar praticamente do mesmo assunto, e isso é de propósito, para vocês entenderem que as matérias, muitas vezes, elas se cruzam. Também vai ter uma atividade de matemática que vai ter interpretação de texto, entendeu? Então, às vezes as matérias elas se cruzam, e isso é importante para a gente, tá? Então, você vai ver algumas questões em geografia relacionadas a relevo e vegetação, coisa que vocês já estudaram, né? Um pouquinho em ciência, inclusive na apostila desse bimestre. Então vocês vão só responder, escrever as perguntas, as respostas no seu caderno, tá bom? E com calma. Eu indiquei a vocês ali e dei a vocês a ideia de conversar com seus pais, fazer uma pesquisa na internet. É interessante porque tudo isso está lá. E seus pais são coisas que, em alguns casos, eles conhecem, porque é coisa do senso comum, é coisa que a gente vê no nosso dia a dia, na nossa experiência de vida, a gente já viu muito a respeito dessas coisas, tá bom? Depois a gente tem, na quinta-feira, a gente tem um componente curricular matemática, de novo, mais situações problemas, mais 10 probleminhas na mesma pegada. Ao ler você pode se espantar, mas é só raciocinar, usar as 4 operações. Às vezes você vai usar 2 operações em um problema, às vezes 3 operações num problema, às vezes são 2 respostas, mas tenham paciência que vai dar tudo certo, vocês com calma vocês conseguem. A segunda atividade de matemática na quinta-feira vai falar, como eu disse, sobre uma interpretação de um texto, que é um convite, e vai também falar sobre as horas, né? Os ponteiros de um relógio, isso aí acredito que vocês já dominem bastante. Bom, e aí você vai depois ver a aula sobre ciências. Ciências é bem tranquilo. Vai falar sobre a superfície da Terra e o solo. Coisas que são muito simples, que vocês têm no dia a dia, sobre plantação, drenagem, adubo, né? São palavras que podem parecer novas para vocês, mas com certeza seus pais já sabem, conhecem, né? Na internet você pode fazer pesquisas a respeito dessas coisas. Então são muito simples, muito fáceis de você responder, com a ajuda dos pais, com a ajuda da internet, tá bom? Mas são coisas que vocês já verificaram em ciências, na apostila, e são assuntos que não vai ter nenhuma dificuldade para a cabecinha de vocês. Depois, na sexta-feira, temos 2 atividades de língua portuguesa. A primeira é muito simples, uma separação de sílabas, é bom a gente continuar tendo essa ideia de separação de sílabas. E, para terminar, vocês têm um texto para fazer. Então, é uma produção de texto que vocês vão fazer, um texto falando sobre um sonho que você teve. Mas sejam criativos, escrevam o máximo que vocês puderem, tá bom? Monte um texto bonito, uma ideia boa a respeito de texto, tá bom? Então, você vai falar de um texto, de um sonho que você teve e vai escrever um texto. Bom, a princípio é isso. E quero dizer a vocês que novamente dizer que eu tô com muita saudade, que a gente vai se ver logo logo, tá bom? Tá tudo bem em casa, com a minha família, estamos procurando nos mantermos isolados no máximo que a gente pode, porque às vezes tem que sair para ir no mercado, fazer alguma coisa, ir ao médico, né? Mas um beijo para vocês e qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês podem me chamar no grupo, tá bom? Ou pode me chamar pelo privativo lá do WhatsApp, tá bom? Uma boa semana de estudo para vocês. Tchau, tchau.